Pô, a Nath foi uma bênção, então, aparecer na sua vida, hein, cara? Foi. Porque ela me trouxe muita resposta. Ela me ajudou muito a encontrar respostas. E mudou muito, assim, sua vida depois disso, cara? Cara, muito porque me direcionou. Sabe por quê? Uma grande dificuldade de quem tem o QI elevado não é a falta de foco, é o multifoco. O cara olha pra tudo e ele acha que dá conta de fazer tudo muito bem. Vou dar um exemplo, pessoal. A pessoa chega aqui, olha o podcast seus, olha a estrutura, aí ele olha como é que funciona no YouTube, com algumas aulas ele entende como é que é o mecanismo do YouTube, o mecanismo das redes sociais, daqui a pouco ele assiste uma aula ali e entende como é que é a edição, daqui a pouco ele entende como é que ele tem que ser oratória, como é que configura o microfone, como é que edita os áudios, como é que edita o vídeo, como é que faz os cortes do podcast, como é que não sei o quê, como é que faz o branding para criar a marca, como é que... Aí o cara começa e aquilo vira uma obsessão por conhecimento até que ele dominou tudo. É uma busca infinita. Ali, a hora que ele domina tudo, fala, cara, agora eu sei tudo, vou montar um podcast. Aí perdeu a graça. Porque aí ele quer outra coisa, cara. Aí a hora que ele domina tudo, aquilo já não serve mais, ele quer outra coisa. É meio que o desafio que te alimenta, né? Exatamente. Você não tem um ponto final pra você. É igual jogar um jogo isso aí, querer elevar seu personagem em nível hard, assim. Você tipo vai, isso, cara. vai Só que é como se você fosse o personagem. Habilidade, ó, tô no máximo. Ah, não, quero jogar outro jogo agora. É isso, cara. É isso. Esse é o grande problema. Vocês foram pontuais aí. Robertinho, o que acontece? Na verdade, assim, eu tive um período grande de foco quando eu entrei na faculdade de arquitetura, aí comecei, e aí tudo que eu podia aprender fora, eu ia mal na escola, cara. Tomei tomei várias dependências de matérias, repeti semestre 2 vezes, eu formei um ano depois, ia muito mal, só que eu fazia estágio, inclusive um grande professor, ele até me mandou uma pergunta, eu quero depois responder essa pergunta dele, Davidson Caldeira, um arquiteto que foi meu professor, foi meu primeiro, vamos chamar assim, professor de estágio, né? Ele que me deu uma oportunidade, assim, bacana, teve outros também, mas o Davidson, eu fiquei muito tempo com ele. Quando eu me formei, eu ainda fiquei um tempo como parceiro dele no escritório, então ele abriu muitas portas para mim, eu sou muito grato a ele por isso. Então, assim, na época de faculdade, eu dava mais foco ao estágio, ao que eu fazia no estágio do que à faculdade mesmo. Porque ali chegavam os clientes, cara projetando prédio com Davis, projetando loteamento, e eu sedento para aprender aquilo ali, entendeu? Eu lembro, antes de eu ir pro escritório dele, eu trabalhava numa ótica, uma lojinha de óculos, não era uma loja, um quiosque de óculos, no shopping, e aí eu tinha um tempo que eu ficava à tarde que não tinha movimento no shopping. E o pessoal era amigo nosso, amigo meu, e eles me permitiam levar um notebook e ficar estudando lá. Aí eu ficava estudando 3D na época que todo mundo fazia desenho à mão, cara. E eu aprendi nas ferramentas de 3D. E aí, o que eu vi de oportunidade? Saí de lá, fui trabalhar numa gráfica, e na gráfica, tava tendo um shopping na cidade, tava construindo um shopping na cidade, o pessoal foi contratar um 3D, uma renderização, na época era muito difícil ter isso, né? O pessoal usava 3D Max e tal. Aí eu olhei para aquilo e falei pro dono, falei, cara, deixa eu te falar, eu era estagiário do estagiário dentro dessa gráfica, era uma gráfica de projetos, eu fazia impressão de projetos só. Falei, cara, deixa eu fazer esse 3D desse shopping. Ele, como assim, moço? É complicado demais. Eu falei, não, eu dou conta. Cara, eu virei noite trabalhando pra dar conta de fazer o serviço. Você fez o projeto do shopping. O projeto não, o 3D da 3D. Apresentação. Usando uns computadores, era um Core 2 Duo, cara. Demorava um final de semana pra renderizar uma imagem de 720p, sabe? Pequenininha a imagem, demorava um final de semana pra renderizar, mas eu modelei tudo, consegui entregar o serviço todo, o pessoal ficou satisfeito, e aí eu vi o valor que eles receberam, e falei assim, cara, dá pra eu trabalhar com isso. Tipo assim, eu olhei pra aquilo e falei, pô, eu tô aqui ganhando um valor, eu posso empreender também? Aí eu comecei. Aí depois que eu fui pro estágio, além de trabalhar lá no estágio, eu pegava serviço com os clientes do Davidson. O Davidson me permitia fazer isso, né? Então eu pegava, por exemplo, serviço 3D de prédio, que o empreendedor ia fazer um prédio, tinha que lançar ele, fazer os 3D, foda e tal. Eu fazia esse material todo, por conta própria em casa. Então assim, a faculdade era o segundo plano. Quase você foi jubilado na faculdade. Quase, tipo assim, né? Cara, eu aprendia lá o básico porque eu tava aprendendo muito mais no estágio. Assim, aprendia muito com o Davidson, aprendia na prática com os clientes, né? E aprendia por conta própria, autodidata mesmo, assim, aprendendo muita coisa. E a faculdade só me direcionava, porque nos períodos tinha a grade, eu sabia o que eu tinha que seguir ali. Mas eu ia mal em muita coisa, principalmente as matérias que eram muita teoria. Eu tenho dificuldade com isso, assim. Tanto que
vou dar uma dica aqui pra muita gente, cara. Pra quem eu posso, eu falo. A Nathalie, ela descobriu uma leve dislexia em mim. Então eu tenho mais dificuldade de ler. Mas eu leio bem, falo bem, tranquilo. Só que isso me acompanhou durante a escola toda, assim, a formação toda. E aí, depois já da faculdade, eu descobri uma bênção chamada falar conteúdo da tela. É uma ferramenta que tem nos celulares para deficientes auditivos. O que eu faço? Eu pego qualquer livro na internet em PDF, às vezes, ou até compro na própria Amazon. Um PDF eu consigo encaminhar para o Kindle, transformo ele em e-book, ajustável, editável, e coloco o celular, o iPhone, para ler o conteúdo, ele mesmo passar as páginas. Então, eu consigo trabalhar, eu consigo projetar, enquanto eu ouço o audiobook. Então, eu dobro o meu tempo de produção. Além de eu projetar, eu ainda estudo. E assim funciona pra você. Cara, eu dei saltos na última década, assim. Saltos de aprendizado. Porque, se você pegar minha biblioteca aqui, tem vários, sei lá quantos livros. Mas aqui é só você pegar uma Play Livros, por exemplo, do Android e colocar no livro lá. Você pode pedir pro aplicativo ler o livro em voz alta também. É bem dizer a mesma coisa. Pois é, mas né? aí são e-books, né? E quando você tem um PDF, por exemplo, que é entendeu? É isso que eu tô falando, eu consigo ler qualquer coisa que tá em PDF. Entendi. Eu consigo pegar um e-mail e ler, eu consigo pegar qualquer coisa. Então, eu pego às vezes uma matéria que tá no site, transformo em PDF, jogo lá e mando ler. E eu fico ali lendo a matéria inteira, longa, artigo, você uma série de coisas. Você consegue escolher maior, assim, a sua gama de escolha fica muito maior. Muito maior. Porque você não fica restrito aos livros, teoricamente. Exatamente. Né? Você tem reportagem, você tem, sei lá, uma então, pesquisa. Sim, de lá pra cá, eu vim agora da minha cidade pra cá, Montes Claros. Foram 6 horas de viagem. Eu vim escutando tudo que você imaginar de lá aqui. Eu não fico escutando música. Entendeu? Eu fico escutando livro, escutando matéria, escutando assim o tempo todo. Cara, é prazeroso, sabe? Eu consigo, por exemplo, dirigir e ouvir um livro. Isso. Né? Mas eu não tenho foco, por exemplo, se eu ligar o computador e for fazer algo, vou mexer no site da nossa empresa. Eu não consigo fazer isso e escutar um podcast ao mesmo tempo, Entendi. Sabe? Não vai. Eu não vou focar em alguma coisa. Entendi. Ou eu vou escutar o podcast ou eu vou focar ali no site, né? Mas dirigindo, fazendo atividades e com áudio eu consigo numa boa. Mas é porque o que você faz envolve texto. Você tá mexendo no site, tem um texto, tem um parágrafo e tal. Eu também não consigo. Mas projeto eu consigo, que é o meu trabalho. Meu projeto é só desenho. Então eu projeto um prédio, tô lá no 3D ou no que for. Dá, cara. Então eu consigo ganhar dinheiro, vamos dizer assim, eu consigo exercer minha profissão e ainda estudar ao mesmo tempo. Entendeu? Demais, esse que pra mim é fantástico. Assim.